Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Um Feliz Natal para você e para sua família. Gratidão pelas mensagens que vocês estão mandando para mim desde ontem, desejando um Feliz Natal para mim, para minha família e para os elders, né, os missionários que estavam comigo aqui ontem compartilhando a mensagem. Vou ler duas mensagens aqui que falaram sobre os missionários. A primeira dela aqui é da Rosilda Carvalho, ela escreveu assim: Bom dia, elders. Vocês me ajudaram a conhecer a verdade, a luz. Hoje vivo na luz, nessa luz que é Jesus Cristo. Gratidão sempre. Amém. Glória a Deus. Né? Então, um forte abraço aí para a irmã Rosilda. Um Feliz Natal para você, para sua família. A outra pessoa aqui é a Dirce Alcântara de Oliveira Moraes. Ela escreveu: Bom dia, Vanderlei. Gratidão por compartilhar a mensagem e pelos elders também. Amo de coração o trabalho deles. Realmente, esse é o amor do Pai Celestial. Gratidão e um Feliz Natal para você e sua família, e para os elders, abraço. Então, gratidão aí pela mensagem de vocês, tá bom? Feliz Natal para todos vocês. Hoje eu vou compartilhar com vocês aqui sobre o sinal do nascimento de Jesus Cristo, sinais e maravilhas que aconteceu, tá bom? Inclusive profecias que estão dentro do livro de Mórmon, que se cumpriu, a gente vai estudar um pouquinho aqui, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro eu vou compartilhar, né, porque dentro do livro de Mórmon fala do surgimento de uma estrela. E no Novo Testamento também fala, né, quando os magos vêm do Oriente, né, eles viram no céu a estrela que surgiu, então eles sabiam que o menino Jesus havia nascido, o rei dos judeus havia nascido. Então eles vêm lá do Oriente para cá, né, para Jerusalém, para adorar o menino Jesus. Porém, não existe uma profecia no Velho Testamento que fala desse surgimento dessa estrela, né? Como que eles ficaram sabendo que teria uma estrela, né? Não tem assim. A única menção que nós temos é aqui mesmo, dentro de Mateus capítulo 2, versículo 2, né? Quando eles chegam até Herodes e diz assim, ó: Onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Então, eles conheciam uma profecia de uma estrela, do surgimento de uma estrela, e nós não temos essa profecia, né? Talvez nem nos livros apócrifos que eu conheço não fala de um surgimento de uma estrela, né? Os que eu conheço, pelo menos, não fala. Então, possivelmente pode ser que Daniel, que quando estava lá no Oriente, ele possa ter ensinado, né? Ele andou na corte do rei ali, ensinando os pastores, não é pastores, né? Os magos, né? Quando a gente fala magos do Oriente, inclusive, não significa pessoas que mexiam com magia, mágica, nada disso. Os magos do Oriente eram astrólogos, eram ali pessoas que estudavam também profecias. Então, possivelmente, pode ter sido o próprio Daniel que foi lá e compartilhou com eles sobre essa profecia, tá bom? Mas nós não temos a profecia. Mas eles vêm, né? Por causa do surgimento dessa estrela, eles vêm, então, até Belém ali, procurando, né? O rei dos judeus, Jesus Cristo. E aí o que acontece, né? Herodes, ele fica muito interessado nesse assunto, porque ele não, para ele era o rei, né? Então se tivesse alguém ali que seria rei, ele teria que mandar matar. Então ele pergunta, né? Onde é nascido esse, né? Aí eles pegam e falam de outra profecia, mas essa tem na Bíblia, né? Fica lá em Miqueias capítulo 5, versículo 2. Só que eles mencionam lá em Mateus 2, versículo 6, né? Eles dizem assim: E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Então eles citam a profecia de Miqueias aqui, tá bom? Mas fora essa profecia nós não temos. Então vamos partir aqui falando sobre o surgimento da estrela, né? Vamos partir aqui para falar no livro de Mórmon, sobre como as pessoas que estavam do outro lado do hemisfério conseguiram saber que Jesus Cristo havia nascido, tá bom? Primeiramente, né, um profeta lamanita, né, ele entrou numa cidade porque um anjo lhe apareceu e mandou pregar a eles arrependimento, né? Hoje vai ter fogos aí de artifício, os vizinhos levantam, abaixam o som,
Não se preocupe com isso não, tá bom? O importante é a gente estar juntos aqui lendo as Escrituras todos os dias, né? Comemorar o aniversariante de Jesus Cristo. Então vamos lá. Então o Samuel, o Lamanita, ele entrou na cidade dos Nefitas e começou a pregar arrependimento, porque o povo estava em iniquidade. E os Nefitas expulsaram ele da cidade. E ele estava indo embora, e o Senhor falou com ele: volta lá, e eu vou colocar as palavras no seu coração, e você vai falar tudo o que eu lhe pôr no coração. Então quando ele volta para pregar aos Nefitas, eles proíbem ele ali de entrar dentro da cidade, porque ele já estava manjado, já conheciam ele. Falou, não, ele vai vir pregar aqui, então não permitiram que ele entrasse. Então ele fez o melhor que ele pôde. Ele subiu até a muralha, já que não deixaram ele entrar, ele subiu até a muralha da cidade. Ele abriu os braços lá e começou a falar tudo, né, que Deus colocava no coração dele. Os inimigos, né, começaram a jogar flecha nele, começaram a jogar pedra, mas nenhuma dessas pedras ou flecha o atingia, né? E aí ele começou a profetizar lá de cima da muralha, falando sobre o nascimento de Jesus Cristo. Então, a gente pode encontrar essa escritura em Elamã, capítulo 14, versículo 3, que é o próprio aqui anunciando sobre o surgimento, né, de uma estrela. Ele fala de um sinal muito interessante. Diz assim, ó: eis que isto vos darei por sinal, na ocasião da sua vinda. Eis que haverá grandes luzes no céu, de modo que na noite anterior à sua vinda não haverá escuridão, tanto que aos homens parecerá ser dia. Portanto, haverá um dia e uma noite, e um dia como se fosse um só dia, e não haverá escuridão, ou seja, noite, né? E isso vos será por sinal, pois vereis o nascer e também o pôr do sol. Portanto, sabereis que com certeza que terão passado 2 dias e uma noite, muito embora não haja escuridão durante a noite. Essa noite precederá o nascimento de Jesus Cristo, né? Então, nossa, é um sinal grandioso, um dia que não haveria noite, né? Haveria o dia da noite, mas o céu ficaria tão claro como se fosse ao meio-dia. E aí ele dá até um prazo, né? Ele fala, dentro de 5 anos essas coisas acontecerão. Ele fala de luz, isso. E na verdade começou a acontecer. A gente vê o cumprimento dessas profecias lá em 3º Néfio, a partir do capítulo 1, né? No versículo 4 diz assim, ó: e aconteceu que no começo do 92º ano, eis que as profecias dos profetas começaram a cumprir-se mais plenamente, pois maiores sinais e maiores milagres começaram a ser realizados entre o povo. Então, embora pequenos sinais e outros milagres começaram a acontecer, conforme o profeta Samuel havia dito, muitos começaram a endurecer o coração, né? Olha só o que diz. Alguns, porém, começaram a alegar que o prazo estabelecido para o cumprimento das palavras das profecias de Samuel, o Lamanita, já havia esgotado. E começaram a ridicularizar seus irmãos, dizendo: eis que a hora já é passada, e a palavra de Samuel não se cumpriram. Portanto, a vossa alegria e vossa fé concernente a isso foram inúteis. Quando eu estou lendo essa profecia sobre o nascimento de Jesus Cristo aqui, a gente consegue ver uma alusão também à segunda vinda de Jesus Cristo. Muita gente vai dizer que Cristo não vai vir, que não vai haver Cristo, né, para vir em segunda vinda, como já existe hoje. Porque as pessoas vão pensar que ele não vai vir mais, por causa da demora, né? Na verdade, ele vai vir no tempo certo, já determinado por Deus. Mas nós, né, vamos acabar achando que está demorando. E aí vai acontecer a mesma coisa, as pessoas vão começar a dizer, é vã a vossa fé, né? Não vai haver, não tem esse negócio de segunda vinda, as pessoas vão começar a dizer. E o pior é o que eles fizeram ali na ocasião lá, né? Versículo 7 diz assim, ó: e aconteceu que causaram um grande tumulto em toda a terra, e as pessoas que haviam acreditado começaram a afligir-se muito, temendo que por algum motivo não se cumprisse as coisas que haviam sido anunciadas. Olha aí os fogos aí, né? Bom, então as pessoas que acreditavam na profecia, o que eram, né, vamos dizer assim, eram os crentes, né, que era o povo de Deus, eles continuaram temendo. Eles acabaram temendo que as profecias não fossem cumpridas, mas eles acreditavam realmente que Jesus Cristo iria nascer, embora
eles achassem ali que estava demorando um pouquinho mais. E os incrédulos, né? O que eles fizeram aqui, o versículo 8. Mas eis que aqueles que eram firmes acreditando na promessa, diz assim, mas eis que eles aguardavam firmemente aquele dia, aquela noite, aquele dia que seria como um único dia, sem noite, para saberem que a sua fé não havia sido vã. E aconteceu que os incrédulos fixaram um dia, né, para o cumprimento dessa profecia. E se ela não acontecesse, todo mundo, eles seriam mortos. Então, o dia se aproximou e todo mundo estava com medo, por causa que se o sinal no céu não aparecesse, eles seriam mortos, né? Então, os incrédulos decretaram isso. Mas, o que Nefe ele faz? Nefe ele era o profeta na ocasião aqui. Ele se volta a Deus, ele clama a Deus o dia inteiro até que a voz do Senhor venha a ele, né, para dizer que esta noite, ou seja, naquele dia, o Senhor daria o sinal ali. Vamos acompanhar aqui no versículo 15, ó. E aconteceu que as palavras de Nefe se cumpriram segundo o que lhe fora dito, né? O próprio Senhor falou, eis que esse dia vos será dado o sinal. Eis que ao pôr do sol não houve escuridão, e o povo começou a admirar-se, porque não houve escuridão quando chegou a noite. E muitos dos que não haviam acreditado nas palavras dos profetas caíram por terra e permaneceram como mortos, pois viram que o grande e plano de destruição que eles haviam preparado para os que acreditavam nas palavras dos profetas fora frustrado, porque o sinal anunciado já surgia, né? Então, esse grande milagre, eu gosto muito de pensar desse sinal aqui dentro do livro de Mórmon, compartilhando que o próprio nascimento de Jesus Cristo salvou muitas vidas, né? Se ele deixasse o sinal deixasse para vir outro dia, aquelas pessoas que acreditavam teriam sido mortas pelos incrédulos, né? Pelas pessoas que haviam fixado uma data ali, né? Querendo exterminar aqueles que acreditavam em Deus. Mas o Senhor veio no tempo certo. Então o próprio nascimento de Jesus Cristo poupou e salvou a vida de muitas pessoas fisicamente, né? Aqui no registro do livro de Mórmon. Isso também, né, para nós é uma alusão à segunda vinda de Jesus Cristo. Muitos não acreditarão, vão pensar que, nossa, mas eu estou esperando a segunda vinda, né? E outras pessoas já estão velhas, alguns pensam, já fiz faculdade, já acabei tudo, e cadê Jesus Cristo, né? Na segunda vinda dele. Aguardem firmemente, né? Que nós possamos ficar firmes esperando Jesus Cristo. Bom, é essa mensagem que eu quero compartilhar de Natal com vocês hoje, né? Sobre como o Salvador, né, ao nascer lá em Jerusalém, também salvou a vida de muitos e muitos aqui também dentro do livro de Mórmon, nas Américas, tá bom? E eu compartilho essa mensagem com vocês em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.